pode ser surpreendente. Mas e se por acaso os humanos resolvessem interferir na ordem natural das coisas e criar animais como cachorros realmente gigantes, peixes com espadas na cabeça, cruzamento entre tigres e leões que resultam em outros felinos gigantes e assustadores e mais 1 milhão de possibilidades? Fique atento, porque hoje nós vamos conhecer os animais híbridos mais chocantes do planeta. E se prepare, porque o último vai te deixar de queixo caído. Gato savana. O gato savana é um animal híbrido nascido do cruzamento de um gato doméstico com um serval. Ele possui esse nome pelo fato de o serval ser um animal típico das savanas e também porque é o nome do gatil que criou a raça. Pelo fato desta ser resultante do cruzamento de espécies diferentes, a maior parte dos animais é estéril, o que a torna uma raça muito rara. Os gatos dessa raça possuem um porte intermediário ao do gato doméstico e ao do serval. Sua cabeça possui formato triangular, orelhas esguias e de tamanho grande e a pelagem formada por manchas iguais à do serval. Porém, a cor do pelo pode variar entre prateado, dourado ou marrom. Apesar do desenvolvimento da raça savana ter começado em 1994, somente em 2000 ela foi registrada na Associação Internacional dos Gatos, que é uma das maiores associações que reconhecem as raças de gatos para as competições e campeonatos. Em maio de 2008, o status da raça passou a um segundo nível, que permite que essas raças sejam mostradas em shows da associação e criados em casa como pets. O savana possui características únicas. Este gato de tamanho avantajado apresenta uma pelagem exótica e um temperamento dócil, além de serem facilmente treinados para andar na coleira, fazer agility ou brincar de trazer de volta objetos arremessados. Os gatos savana podem ser comparados aos cães quanto ao companheirismo, pois costumam seguir os donos pela casa inteira e são muito interativos. Tigreão. Você já pensou no que acontece quando uma leoa encontra e acasala com um tigre? E não é o tigrão do ursinho Pooh, é tigreão. O tigreão não é tão comum como o ligre. No entanto, no final do século XIX e início do século XX, os tigreões eram mais comuns que os ligres. Eles podem exibir características de ambos os pais, podendo ter pintas da mãe e riscas do pai. A juba do tigreão é mais curta e discreta que a do leão e mais similar ao tufo do tigre. É um erro pensar que os tigreões são menores que leões ou tigres. Não ultrapassam o tamanho dos seus progenitores porque herdam o gene inibidor do crescimento da mãe leoa e do pai tigre, mas não apresentam nenhum tipo de nanismo ou miniaturização. Muito frequentemente pesam aproximadamente 180 quilos. Coywolf ou coilobos. Os coilobos ou coywolf em inglês são híbridos de coiotes e lobos. Os híbridos desses animais foram encontrados na natureza, mas inicialmente achavam-se que se tratavam de espécies de coiotes, mas ao testarem a genética, descobriram que se tratavam de híbridos. A espécie recebe as seguintes nomeações quando o pai é um coiote. Assim temos um coilobo, mas quando o pai é um lobo, temos um lobote, onde o segundo é menos conhecido e comumente considerado apenas um apelido do primeiro. Os coilobos são animais férteis, algo raro em híbridos e extremamente adaptáveis. São exteriormente quase 100% idênticos aos coiotes puros, porém distinguidos pelo seu tamanho maior e por serem mais sociáveis. Os coilobos são uma variação selvagem dos coiogues, híbridos de cão e coiote, Canis lupus versus Canis latrans, e ocupam 60% a mais de áreas do que o híbrido anterior. O cruzamento de coiogues e coilobos não é raro. Quando o assunto é sua alimentação, os coilobos são animais sociáveis e caçadores relativamente eficazes. Costumam se alimentar de castores, veados e alces, também podendo se alimentar de espécies de roedores de porte pequeno e até consumir material vegetal com relativa frequência, sendo também necrófagos ocasionais. Coilobos são similares aos coiotes como um mesopredador ápice, ou seja, um predador de porte médio. Estes híbridos, uma vez em estado selvagem, possuem poucos inimigos e praticamente nenhum predador natural. Não aparentam comportar-se de forma antagônica com as espécies progenitoras, podendo reproduzir-se sem barreiras com elas. Apesar disso, como seus pais coiotes, estes podem ter linces, lobos vermelhos e raposas vermelhas e cinzentas como potenciais competidores. Uma vez solitários, podem ser abatidos por onças pardas, carcajus e até por linces de grandes dimensões, mas uma vez em matilhas, estes animais não possuem ameaças notórias.
Os coilobos costumam pesar entre 17,5 a 32 kg, são predadores de médio a grande porte e podem ser ameaças sérias ao meio ambiente. Estes animais puxam quase que 80% de sua aparência aos coiotes, mas o tamanho e comportamento dos lobos. Okapi. O okapi é um mamífero artiodáctilo nativo no nordeste da República Democrática do Congo, na África Central. Embora o okapi tenha marcas listradas remanescentes de zebras, é mais estreitamente relacionado com a girafa. O okapi e a girafa são os únicos membros vivos da família Girafidae. O okapi tem cerca de 1,5 m de altura no ombro e tem um comprimento médio do corpo de cerca de 2,5 m. O seu peso varia de 200 a 350 kg. Tem um pescoço longo e orelhas grandes e flexíveis. Sua pelagem varia do tom chocolate a marrom avermelhado, em contraste com as listras horizontais brancas e anéis nas pernas e tornozelos brancos. Os okapis machos têm chifres curtos e cobertos de pelos, chamados ossicones, com menos de 15 centímetros de comprimento. As fêmeas possuem espirais de cabelo, mas os ossicones estão ausentes, o que dá a eles um charme mais feminino. Okapis são principalmente diurnos, mas podem estar ativos por algumas horas na escuridão. Eles são essencialmente solitários, unindo-se apenas para se reproduzir. São herbívoros, alimentando-se de folhas e brotos de árvores, gramíneas, samambaias, frutas e fungos. A rotina dos machos e o estro das fêmeas não depende da estação. Em cativeiro, os períodos do cio recorrem a cada 15 dias. O período gestacional é de cerca de 440 a 450 dias de duração, após o qual geralmente um único filhote nasce. Os okapis são mantidos escondidos e a amamentação ocorre com pouca frequência. Eles só começam a comer alimentos sólidos a partir de 3 meses, e o desmame ocorre 6 meses depois, onde eles são chutados por suas mamães para ganhar o mundo. Lobo-guará. Você já ouviu falar do lobo-guará? Eu aposto que sim, pois não faz muito tempo que eles foram transformados na tal cheia de discussões nota de R$200, se recorda? O lobo-guará, também chamado de guará, aguará, aguaraçu, lobo de crina, lobo de juba e lobo vermelho, é uma espécie de canídeo aqui da América do Sul. Suas marcas lembram as de uma raposa, mas não é uma raposa nem um lobo. É a única espécie do gênero Chrysocium e provavelmente a espécie vivente mais próxima é o cachorro-vinagre. Ele sobrevive em savanas e áreas abertas no centro do Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia, sendo um animal típico do Cerrado. Ele é o maior canídeo da América do Sul, podendo atingir entre 20 e 30 quilos e até 90 centímetros na altura. Suas pernas longas e finas e a densa pelagem avermelhada lhe conferem uma aparência inconfundível. O lobo-guará é adaptado aos ambientes abertos das savanas sul-americanas, sendo um animal crepuscular e onívoro, com importante papel na dispersão de sementes de frutos zebroide. Isso pode soar como um robô, mas o termo zebroide, na verdade, se refere apenas a híbridos de zebra e outro equino. Zebroides reagrupam os diferentes descendentes de qualquer cruzamento entre um macho zebra e qualquer outro equino, que é basicamente a família dos cavalos. Charles Darwin escreveu sobre híbridos de zebra em seus livros há muito tempo e muitos tipos de zebroides foram documentados desde então. Eles são frequentemente nomeados usando um misto do nome do macho e o nome da fêmea. Esses aqui em especial, que residem nesse parque de animais, se chamam Mari e Sony. Mari é uma descendente de um cavalo garanhão e de outro zebroide, e Sony é um cruzamento entre um macho zebra e um pônei. Até cruzamentos entre zebras e burros que foram relatados. Esses zebroides são geralmente chamados de zenques ou zonques e alguns outros nomes incluem zabadonk e zabrock. Sim, parece que os cientistas estão enlouquecendo com os nomes desses híbridos zebroides que podem soar como um algoritmo de codificação e talvez eles estejam em outro metaverso. Mas aqui no planeta Terra, como sabemos, eles são animais vivos reais. Infelizmente, a maioria dos zebroides são estéreis e muitas vezes desenvolvem diferentes formas de nanismo. Eles ainda são equinos únicos e de aparência muito legal. O maior gato vivo do mundo, Hércules, o ligre. Ah, eu me lembro muito bem desse camarada. Você já se perguntou o que aconteceria se um leão se misturasse com um tigre? Bem, acredite ou não, isso já aconteceu e é chamado de ligre. Não apenas nos desenhos animados, mas na vida real, os ligres são os maiores felinos existentes e são uma cruza híbrida de um leão macho e uma tigresa.
Basicamente, eles são tudo o que você sempre sonhou em ver num animal companheiro de um herói de ação quando você era criança. Eles se parecem com leões gigantes, mas com listras suaves. Hércules é o maior gato-ligre vivo. De acordo com o Guinness Book of World Records de 2014, Hércules recebeu o nome da criatura mitológica que poderia ser considerado um híbrido, já que ele era um semideus cujo pai era o rei do Olimpo, Zeus, e sua mãe era uma mulher mortal. Isso não impediu que Hércules nascesse com força e resistência incríveis, muito parecido com o ligre. De fato, Hércules, o ligre, também é incrivelmente alto e forte. Ele pesa quase 500 quilos, tem 130 centímetros de largura nos ombros, isso somente aos 3 anos de idade. Então, imagine quanto mais ele pode crescer. Ele é um gigante gato e o maior ligre que vive na Terra hoje. Hércules come 20 a 25 quilos de carne por dia e usa toras inteiras para afiar suas garras enormes. Ele é a verdadeira estrela de um safari de vida preservada na Carolina do Sul, Estados Unidos, onde ele reside. Muito parecido com um semideus que viajou o mundo para salvar e defender as pessoas e para se perdoar pelos pecados do passado, o ligre também viajou por todo o mundo para promover a conservação da vida selvagem. Como todos os outros ligres, Hércules é uma criatura incrível. No entanto, a criação de ligres é apenas um acidente que ocorre em cativeiro. É proibido que zoológicos e santuários de animais criem tais híbridos, pois seu bem-estar não é garantido e eles podem sofrer de muitas doenças como a obesidade. Ainda assim, eles são fascinantes.